TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, você acompanhando aí a programação da TV Correio da Manhã, programa original, mais uma vez, não com Beth de Oliveira. Eu, Ney Carvalho, por aqui, agradecendo sempre aí o carinho da audiência, todo o público aí que acompanha a Beth diariamente. Hoje a Beth vai estar aqui já, mas numa entrevista que você vai ver a pedidos aqui, né? E alguns vão rever um bate-papo muito legal com uma missionária lá do Paquistão. Bom, agradecer o carinho aí, vocês que nos acompanham pela TV, ao vivo aí para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Paraíba do Sul. Beijo carinhoso a todo esse povo que está sempre ligado com a gente, participando da nossa programação também. E abraços para os internautas que estão ligados sempre com a gente, através da página do Facebook da TV Correio da Manhã, através do YouTube, TV Correio da Manhã, a plataforma, e também o site www.tvc16.com. Obrigado aí a todos pelo carinho, obrigado a todos pela audiência, pela companhia que vocês nos fazem diariamente aqui. O programa original com Beth de Oliveira está aqui de segunda a sexta ao vivo, a partir do meio-dia, com reapresentações durante o dia. Agradecer sempre o carinho de internautas espalhados por todo o Brasil, uma audiência enorme lá na Bahia, Salvador, Nova Fátima, Riachão de Jacuípe. Obrigado aí a todos, viu? Um abraço carinhoso. E claro, nos demais dias da semana, Beth de Oliveira aqui trazendo notícias, informações, dicas de saúde que os nossos telespectadores gostam bastante. E claro, são informações sempre muito importantes. E você vai rever, como eu falei aqui no início do programa, uma entrevista que Beth de Oliveira fez no ano passado com a missionária Danessa Meira. Ela que vive no Paquistão e realiza uma obra missionária muito bonita lá com o seu esposo, que é paquistanês. Ela esteve aqui falando sobre a perseguição ferrenha que os cristãos sofrem naquele país. Você vai rever esse bate-papo muito bacana, muito legal, momentos que você vai se emocionar em ver como pessoas se dedicam, né, se doam para poder levar a palavra de Deus, que é uma palavra de esperança para tanta gente. Logo após o intervalo, você revendo esse bate-papo. Beth de Oliveira com a missionária do Paquistão, Danessa Meira. Fica por aí. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. E agora, com muito carinho, que eu recebo aqui a missionária Danessa Meira. Desde já, muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Beth. Eu que agradeço o convite. E estar aqui é um prazer para nós, né? Depois de tudo que nós já vimos aqui através do programa acontecer. As pessoas no Paquistão já estão impressionadas com tudo que já foi falado aqui e como a igreja tem se importado com a igreja perseguida também. Isso é maravilhoso. É verdade, porque quando a gente vê uma realidade, missionária, a gente vê uma realidade assim, mas é lá no Paquistão, é lá na Eritreia, é lá no Sudão, é lá não sei aonde. Só que para quem é cristão sabe que isso é bíblico, vai acontecer no mundo inteiro. E aqui no Brasil, vários movimentos, né, assim, velados, disfarçados, já começam a acontecer através de leis. Então, assim, aqui no Brasil não vai acontecer de repente. Vai ser aos poucos.
Então é bom que você que é cristão aqui vá se verdade. preparando. Infelizmente, a gente sabe o que vai acontecer. Quem crê na Bíblia, É verdade, Tá, para. Mateus 24 nos diz, né, que isso é só o princípio das dores e é necessário que assim seja para que o Senhor volte. Então, essa é realmente a visão que um cristão, um paquistanês, um cristão de um país perseguido já tem do Evangelho, né? Por isso a perseguição não é tão chocante para o cristão lá. A gente tem aqui ainda um país laico, né, teoricamente, mas a gente já vê as leis se enquadrando dentro desse processo de impedir o evangelismo, né, em estações de metrô, por exemplo, em lugares públicos. E a gente tem visto que é um sinal da vinda de Jesus Cristo. Eu não creio que existam duas igrejas, uma perseguida e uma não perseguida. Eu creio que só existe uma igreja, que é a igreja de Jesus. Então a gente, o irmão lá do Paquistão, lá da Eritreia, lá da Coreia do Norte, é parte da mesma igreja, né? A igreja de Cristo Jesus. aqui há uns 15 dias atrás, aqui no Brasil, só jogar na internet você vai achar o vídeo. Lá no Mato Grosso, uma missionária estava louvando, e aí chegou a polícia militar, olha, a gente veio cumprir uma ordem, você tem que parar de louvar, tem que desligar tudo, porque o máximo de decibéis é 60, está a 70, eles estavam lá com o aparelhinho. Isso era 7 e pouca da noite, sendo que na esquina próximo estava tocando funk, tudo lá, e ninguém foi lá fechar o bar. Pois levaram a missionária que estava louvando para a delegacia, tem esse vídeo aí na internet para quem quiser, viralizou. E também recolheram todos os equipamentos de som. E a pastora lá da igreja falou, nossa, a gente ficou 3 anos para comprar esse equipamento, era só pedir, chegar, olha, tem uma ordem aqui, então vocês diminuem um pouco em volume, diminuir 10 decibéis e ia continuar o culto. Mas não, o culto foi. Então, assim, isso já é um início, isso foi um exemplo e outros exemplos, você pode buscar também na internet, está começando coisas assim. E leis também, quem acompanha, e nós vamos falar muito aqui, não é o caso hoje, Verdade. só para ter uma ideia, porque quando a gente fala assim, mas lá no Paquistão. Então, você como um brasileiro, porque quando eu falei, vem a missionária paquistanesa, aí muita gente preocupada, como a gente vai entender? Eu falei, não, gente, é a brasileira. E a gente se conheceu num momento muito infeliz, que é o momento justamente da perseguição. Foi seu cunhado que sofreu lá um atentado, que a gente mostrou aqui, que acompanha o programa sabe da história, mas a gente vai relembrar agora um pouquinho da história que aconteceu com seu cunhado. Vou deixar você fazer um resuminho para quem não acompanhou. É isso aí, nós estávamos aqui em Petrópolis cumprindo uma agenda, eu e meu esposo. Meu esposo, sim, ele é paquistanês, né? Eu sou brasileira, eu sou baiana. Eu brinco que eu sou baiana com cara de americana. E nós já tínhamos tudo pronto para estar indo agora no início de setembro para o Paquistão. E de repente a gente recebe uma ligação dizendo, né? O seu irmão foi atacado. E o irmão Griffin, que é irmão do meu marido, ele um jovem de 31 anos de idade, né? Cheio de sonhos, cheio de planos, que já passou por um processo de perseguição. Aos 19 anos ele foi preso pela lei da blasfêmia. Ele ficou praticamente 9 anos da juventude dele dentro de uma cadeia. E ele estava, pela lei da blasfêmia, cumprindo uma pena para depois ser executado. E com a graça do Senhor, com as orações dos santos e com a ajuda de um advogado, ele conseguiu a liberdade. Só que ele ficou marcado como aquele que conseguiu se livrar da lei da blasfêmia. E por isso, agora ele continua sendo perseguido. Então ele estava indo fazer compras de alimentos para trazer para o projeto, quando de repente ele foi atacado por 3 rapazes, 2 seguraram ele, um jogou um pó químico nele, enquanto aquele pó químico estava ardendo, é uma espécie de soda cáustica, outro jogou a gasolina e colocaram fogo. Então ele sofreu 2 queimaduras, né? Esse é a história do Griffin, do nosso irmão lá. E agora, para a glória do Senhor, né, ele esteve hospitalizado e há 3 dias atrás o Senhor, pela misericórdia, permitiu que ele voltasse para casa. Então agora Aleluia. ele só Glória a precisa Deus. ir ao hospital 2 vezes por semana, né, para fazer a troca das bandagens e o acompanhamento. Ele ainda vai passar por alguns enxertos de pele quando tiver melhor para isso. Mas nós já glorificamos muito a Deus, assim, que conseguiu dar livramento para ele. Ele não ficou cego, porque é algo que acontece muito quando você sofre ataque químico, principalmente, né? Mas ele cerrou os olhos e, para a glória do Senhor, ele enxerga ainda totalmente bem. Glória a Deus. E sim, ele está com o corpo queimado, em carne viva, tronco, braços, cabeça,
parte das costas, mas ele está carregando no corpo as marcas de Cristo, né? E ele com certeza vai ser um testemunho, e as cicatrizes dele vão ser um testemunho da igreja que, mesmo sendo perseguida, continua adorando a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem a foto dele agora, bem, porque nós já mostramos aqui várias vezes quando ele sofreu. Agora ele está bem. Agora ele está nessa situação aí, a situação que ele está em casa agora, né? Em comparação ao que a gente acompanhou aqui desde o início, você pode dizer que ele está bem, né? Porque foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. Então, ele é um rapaz moreno, como é característica dos indianos, dos paquistaneses. Nós estamos vendo ele aí todo clarinho. Ele foi retirado toda a pele do rosto, do corpo, do tronco, né? Para toda a pele que foi afetada teve que ser removida. Teve partes tão profundas que a sensibilidade foi perdida, né? Partes que ainda vão ter que passar por enxerto de pele. Mas isso tudo é parte de um processo. Nós louvamos a Deus que ele está vivo, Verdade. né? E ele não apenas está vivo fisicamente, ele está vivo espiritualmente, né? Ele pedindo para perdoar aqueles que fizeram isso com ele, para orar pelos que perseguem ele, mostra o quanto ele está vivo espiritualmente na presença de Deus. É o verdadeiro imitador de Cristo, porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Não basta só a igreja, não basta só sentar lá no banco e ouvir a palavra, é importante, mas nós temos que dar testemunho disso, sermos imitadores de Cristo. Então, quando a pessoa passa por isso né, perdoa e pede que as pessoas perdoem quem fez isso com ele, é tremendo. Eu essa semana assisti muitos testemunhos de pessoas que são perseguidas na Coreia, na África, no Sudão, na Eritreia, enfim, nos países, alguns também no Paquistão. Inclusive a história de uma menina jovenzinha que ela não aceitou se converter ao islamismo e também atearam fogo nela. Ela ficou 5 dias no hospital e morreu, não suportou. Então, assim, são histórias e histórias que a gente, não, isso não é com a gente. Não importa onde a pessoa esteja, por mais longe que seja, é um irmão em Cristo que está sendo perseguido, que está sendo torturado por levar a palavra. Então, quando Jesus diz, pega a sua cruz e siga-me, as pessoas têm que entender de verdade o que é isso, porque aqui é muito fácil ser cristão no Brasil ainda. É verdade. É muito fácil, aqui a gente basicamente faz tudo, mas até muitos países da Europa, nem vou falar, porque tem gente que fala, eu nem conheço esse país. Até na Europa, os países mais conhecidos já não é tão fácil. Por exemplo, a Espanha, você não pode sair pregando, sair igual a gente faz aqui, que vai evangelizando, se bem que aqui também já tem umas histórias de muitos cristãos agredidos em São Paulo por estar na rua evangelizando. Então, assim, nós temos que nos unir como irmãos em Cristo e divulgar, quanto mais fazer o ID e ajudar cada irmão, né? Porque eu sempre falo assim, o Portas Abertas pede ajuda, mas se a pessoa não pode, não tem condição, uma grande ajuda é orar. Todos os dias orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos em todo o mundo. Eu não conheço as pessoas, mas Jesus conhece. É verdade. Jesus conhece cada um de nós. Sempre pode ser um mobilizador, né? Eu lembro que quando eu não tinha o recurso para ofertar, eu ofertava a minha vida, o meu trabalho, e eu me conectei com a Missão Paquistão assim, né? O meu pouco conhecimento de inglês, ajudei uma família paquistanesa a aprender português. Quer dizer, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um conhecimento que eu podia compartilhar, né? E ali foi que eu conheci que realmente havia uma igreja perseguida, porque muitas vezes a gente vê a notícia e a gente se questiona, mas será mesmo que é tudo isso, né? E quando eu conheci pessoas que estavam no Brasil porque sofreram essa perseguição, ele tinha sido preso porque estava pregando, né, para um muçulmano, e assim, é proibido no Paquistão, né? A lei não permite a pregação religiosa para quem é da religião islâmica. E aí ele foi pego entregando a Bíblia para uma pessoa, e ele foi preso e depois conseguiram tirar ele da cadeia, imediatamente pediram extradição dele para o Brasil. Ele veio, logo em seguida ver a esposa dele estava grávida e alguns familiares dele, porque a perseguição vai se alastrando, né? Nós temos a irmã Asia Bibi, por exemplo, né, que é um caso muito conhecido de perseguição, uma paquistanesa que ficou presa há quase 10 anos, né, enquadrada também na lei da blasfêmia, e também estava condenada à morte, numa forca. E Deus deu grande livramento para ela. Eu creio também pela oração da igreja, né? A igreja se mobilizou assim em todos os lugares do mundo.
E a gente conseguiu ter o testemunho dela sendo liberta. Estava no Paquistão nesse período. Eu me lembro que cortaram as operadoras de internet, ninguém tinha acesso a ligações e nem à internet por uma semana. O poder de mobilização é enorme, né? Porque trata-se de um estado que é um estado islâmico. Então as leis são construídas sobre a religião do Islã. Mas a gente viu, assim, pela graça do Senhor, ela conseguir transformar a sentença de morte em sentença de extradição. Hoje ela vive no Canadá, para a glória de Deus. Mas os familiares dela ficaram lá, por exemplo, 2 cunhados dela já foram mortos. Então a perseguição é continuada, né? Eles continuam com a família. Inclusive, a pessoa, quando ela se converte, mesmo que ela consiga fugir, isso que você falou, eu vi também alguns testemunhos que eu andei assistindo, e aí fala assim, mas eu me preocupo porque está lá meu pai e minha mãe, e eles vão atrás da família mesmo. Vão. A gente tem uma cultura individualista no Brasil e nas Américas no geral, mas a cultura é coletivista em países orientais. Então, quando você desonra, você não desonra só você desonra uma família. Quando você se converte, não é só você que vai ser perseguido, também a sua família. Por isso, muitas vezes, a própria família persegue quem se converteu e até chega a matar a pessoa que se converteu para dizer, olha, não nos persigam porque nós não estamos, né, nesse negócio. Era ele que mudou de ideia, ele que traiu a fé, então já está tudo resolvido. Então é algo mesmo muito coletivo, né? Infelizmente. Eu vi o testemunho de um pai que matou a filha justamente porque a filha se converteu. Exato. E aí perseguiram a família toda e ele tentou convencer a filha a voltar, a ser muçulmana, ela não quis. E é um crime de honra. E o crime de honra, ele não é punível. Não, né? ele matou a filha e foi para honrar, para salvar a honra da família. Então, para tirar a vergonha que a pessoa tinha trazido sobre a família, eles têm esse direito de matar sem ser depois presos ou cobrados por isso, né? Você falou da lei da blasfêmia, e eu andei, né, pesquisando também, e não precisa ter prova de nada. Se chegar um muçulmano e falar, olha, ela rasgou o Corão, por exemplo, rasgou... Exato. E aí você fala que não. Se você for mulher, primeiro que a sua opinião sozinha não vale, tem que ter testemunhas. E mesmo assim, sabe-se lá se eles vão aceitar o que as testemunhas estão falando. É muito complicado, eu estava vendo, porque na lei não diz exatamente o que é blasfêmia. Qualquer coisa que o muçulmano diga é bem complicado. Pode ser tido, né? E qualquer falsa acusação também pode ser tomada, porque já que você não precisa de provas, funciona assim, 2 testemunhas homens muçulmanos, se forem homens cristãos tem que ser 4 testemunhas, se forem mulheres muçulmanas tem que ser 4, mas se forem mulheres cristãs, 8. Verdade, então sempre vai dobrando o número. E aí pronto, então, por exemplo, a gente está tendo agora um ataque massivo a igrejas e vilarejos cristãos no Paquistão, porque a história aqui, 2 jovens cristãos queimaram o Alcorão. Eu duvido que isso tenha acontecido. Num país onde a lei da blasfêmia leva você para a morte por muito menos, por que um cristão faria isso? E nós estamos lá para falar do amor de Jesus. Se ainda dissessem que eles estão pregando a palavra de Deus, eu até aceitaria, mas o fato de vitupendiar a fé alheia, isso não é real lá. Mas por conta dessa acusação, que eu não creio ser verdadeira, eles já incendiaram 80 casas, junto com igrejas, derrubando, destruindo o patrimônio das pessoas. E eles estão fugindo, os cristãos estão migrando, porque aquele local onde aconteceu isso já não é mais um local de maneira nenhuma segura para se viver, né? E nesse momento, o que a gente faz como missão Paquistão? A gente começa a receber esses irmãos, porque eles precisam ser abrigados novamente. Às vezes, dependendo do nível de perseguição, como é o caso do meu cunhado, eles precisam ser tirados do Paquistão, literalmente, como a irmã Asia Bibi, né? Então, a gente tem lutado também para conseguir vistos para cristãos perseguidos poderem vir para o Brasil, para conseguir locais onde eles possam ser aceitos, tratados, ensinados português, né? Para poder ter, de novo, autonomia sobre a vida deles aqui no Brasil. Então, a gente tem feito esse duplo trabalho, né, na missão, que é levar o evangelho a muçulmanos, ainda que não seja permitido. A gente cria conexões para falar do amor de Jesus, mas também ser um braço de socorro para a igreja, né, que está passando por esse suporte, né?
desenvolvendo a comunidade através de projetos educacionais, com crianças. Então, nós vamos falar tudo isso, porque eu quero saber como você e seu esposo vivem lá, como vocês vivem, como vocês se mantêm e toda essa... Tem que fazer uma grande ginástica para poder conseguir evangelizar esse país. A gente vai falar sobre isso tudo, fique ligadinho. Depois do intervalo ela vai explicar, gente, porque é muito difícil. Tá? Só Jesus na vida de vocês mesmo. A gente volta já já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Continuando com o programa original desta sexta-feira. E agora, missionária, como vocês conseguem viver no Paquistão, evangelizando, ajudando os irmãos que precisam de apoio, né, os irmãos perseguidos? Conta um pouquinho, porque eu tento imaginar, gente, é uma missão quase impossível. Só não é impossível porque tem Jesus, senão seria impossível. Porque nada é impossível ao que crer, né? É verdade. O Senhor das Missões Impossíveis é o cabeça dessa missão, com certeza. Não estaríamos lá e não faríamos nada do que fazemos lá se não fosse as mãos do Senhor na nossa frente. É um chamado também muito específico, né? Então, quando Deus te chama para uma nação muito extrema, Deus também te dá um batismo extremo de amor pela nação, pelo povo não alcançado, pelo coração de Deus que pulsa por almas daquela nação. Eu acredito que onde o cristianismo não chegou com ímpeto, outras religiões chegaram, né? E produzem esse tipo de situação tão extrema e de perseguição. Mas eu acho que ainda é tempo, Jesus ainda não voltou e a ordem já foi dada de alcançar todas as nações da terra. Temer pela nossa vida é algo que a gente não tem, porque eu também acredito que quando você é chamado para uma nação assim, você morre antes de embarcar no avião para chegar lá, né? Você já morre com Cristo, você já é crucificado com Ele. Você entende que o senso de vida não depende de você respirar ou de você descer a cova, mas depende de você cumprir o propósito para o qual Deus criou você para existir. Aleluia, né? que lindo. E é muito melhor morrer com um propósito que viver sem um propósito, né? Existe uma frase que eu gosto muito de falar assim: até você descobrir algo pelo qual vale a pena morrer, você ainda não sabe pelo que vale a pena viver. Né? Eu acho que quem é pai e mãe entende muito bem isso, né? Daria a vida por um filho, né? Mas o Senhor, Ele deu um filho por nós. E o que daremos ao Senhor em troca de todos os benefícios que Ele nos tem feito, né? Se não apenas sermos filhos obedientes ao Senhor, apaixonados por Jesus. Eu não nasci cristã, eu me converti aos 21 anos, então Jesus transformou a minha vida. E eu sei que a mesma sede que eu tinha, os muçulmanos têm. A ausência de propósito existe na vida deles, porque até que a vida que é Cristo se instale em nós, não há vida em nós. Né? Há um corpo que anda, mas não há vida. Então a gente se torna filho de Deus não só para ter um pai, mas para crescer a família do Senhor, né? Eu até falei, esses dias estava no Dia dos Pais, eu falei assim,
o presente que o Pai do céu mais quer hoje é um novo filho. Então, se você essa semana conseguir falar do amor de Jesus para alguém, e conseguir dar um filho novo para a família de Deus, porque o Senhor só tinha um único filho que Ele deu por nós, para que a família crescesse e fôssemos enxertados nessa árvore, né? Como filhos de Deus, a todo aquele que crê. Então, é esse o propósito do cristianismo. Nunca foi individualista, nunca foi o meu bem-estar, nunca foi isso. Sempre foi coletivo. Então, acho que agora é um tempo da gente reparar o cristianismo raiz, né, primitivo, através do amor mesmo, né? Através de ações, de atos de justiça dos santos, né? As vestes brancas que fala lá em Apocalipse 19 são os atos de justiça dos santos. E eu acredito, queridos, que se fôssemos nós lá no Paquistão e eles aqui, se a perseguição fosse o oposto, você ia esperar que alguém te estendesse o braço. Você ia perguntar, onde estão os meus irmãos? Verdade. Cadê a minha família? Cadê a família de Jesus? Que é um corpo só. Onde eles estão? Não dá para machucar o braço e o corpo todo não sofrer. Então, eu acho que quando a gente vai sofrer esse batismo de amor e chega na maturidade de deixar de ser menino, agir como menino, a gente começa a agir como filhos, mas não mais filhos únicos. Não filhos mimados, mas filhos agora entendem que é nossa responsabilidade crescer a família do Senhor. Né? A gente tem ali a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo no mesmo capítulo em Lucas. E é interessante que a dracma é procurada e encontrada, a ovelha é procurada e trazida, mas o filho perdido, o pai não vai procurar. E eu fiquei me perguntando, por que o pai não procura esse filho? Todo mundo procurou o que estava perdido. E daí, quando eu fui para a cultura oriental, eu entendi uma coisa interessante. Que quem tinha que sair para procurar o filho era o filho mais velho. Não era o pai. E quem são os filhos agora que precisam encontrar os perdidos? Somos nós. Nós que já temos. Faz todo sentido. Né? O Espírito de Deus vivificando em nós. Então, é para isso que existem missões. É para que haja vida para outros povos também. E um dia Jesus vai voltar, a trombeta vai soar. E se até lá a gente ainda permanecer nessa terra, a gente vai ser arrebatado. Mas junto conosco, eu acredito que uma multidão de santos diante do trono, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Eu espero que esteja muitos paquistaneses, né? Muitos indianos, muitos povos diante do Senhor, falando aquilo que a gente luta aqui para conseguir. Que povos comecem, conheçam e adorem ao único Deus vivo, que é Jesus Cristo. E o Islã respeita Jesus como profeta, mas não aceita como um salvador, como filho de Deus. Então, a base do cristianismo precisa ser levada. Esse Jesus que nós vivemos precisa ser levado a outros povos. Se isso custar a nossa vida, então que vale a pena, porque a gente está fazendo para o reino de Deus. É muito melhor, né? Uma vida com significado. A gente teve Estevão, que morreu muito jovem. Sim. A gente teve os discípulos sendo martirizados. A gente teve João na ilha de Patmos até o fim dos dias dele, mas historicamente a gente sabe que tentaram matar ele fritando ele numa panela de óleo quente. Eu imagino, quando eu olho para o meu cunhado, um João. Eu acredito que João não estava muito diferente do meu cunhado, depois de passar por uma tentativa de homicídio dessa. Mas aquele homem tinha um tesouro tão precioso dentro dele, que ele recebe a revelação do Apocalipse, do próprio Jesus Cristo. Escreve, João, o que eu vou te falar. Imagina, você está isolado, sozinho e desfigurado. Mas ainda havia o Espírito Santo na vida daquele homem. Então, a perseguição não para, gente, porque a gente tem vida dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos buscado conexões para poder falar do Evangelho, programas de educação, as crianças vêm, depois nós visitamos os pais, as famílias vão vindo. Mas essa é a parte humana que nos cabe. Se não for pelo Espírito de Deus movendo os corações, não acontece. Então é tudo para a glória do Senhor. E Ele faz, e Ele move nos corações. Você falou, a gente tem alguns minutinhos, então vamos resumir. Como é a sua vida lá, como missionária? Onde você mora, como é a igreja, o que funciona, para as pessoas terem uma ideia, porque a gente sabe que missões não é para qualquer um, tem que ter um chamado. Não adianta você falar, a partir de agora eu não vou mais ficar aqui, eu não vou fazer mais a obra aqui, eu vou ser missionário ou missionária. Não é assim.
É Tem que verdade. ter um chamado, porque se o Senhor for junto, você consegue. Porque tem muita gente que confunde aí, vai por conta própria e aí é complicado, né? É verdade. O Senhor tem que estar junto, sustentando. Há de se ter um chamado, verdade. É. Senão você não suportaria também, né? É. O choque cultural é enorme, as restrições para a mulher são enormes. Sair de casa é com um véu cobrindo todo o rosto, eu só fico o olho de fora. E às vezes tem que usar luvas e meias para não reconhecerem que você... Porque eu sou muito diferente da população local, pela cor de pele, pelo cabelo. Então, a rotina muda completamente, né? O risco iminente de morte é constante. Você não dorme hoje assim, pensando, talvez amanhã eu não acorde. Não tem, isso é uma possibilidade latente. Viver um dia né? de cada vez. Exatamente. Mas eu acho que o que é bom, porque você vive como se fosse o último. Se você descobrisse hoje, Beth, que amanhã é seu último dia, o que você priorizaria na sua vida? Sabe, tudo que está na nossa lista esperando um Sim. dia, ter uma vez? Então eu acredito que você iria orar ao Senhor pedindo que Ele te preparasse para esse momento, você estaria se despedindo dos seus amados, seus familiares, você saberia o que realmente é prioridade. Dificilmente a gente iria para o WhatsApp para responder mensagem de bom dia, né? Sem tanto significado, você iria buscar o que realmente tem significado. Então acho que isso é que traz esse tão poderoso avivamento da igreja paquistanesa. E eu acredito que, segundo o IBGE, eles dizem que vai parar o número de muçulmanos e cristãos no Brasil em 2050. O censo de IBGE é de 2010 está aí no Google, você pode buscar e verificar. Pelo quanto eles procriam mais que nós, né? E pelo quanto eles também levam a mensagem do Islã. Então a gente também não pode se envergonhar de levar o Evangelho de Jesus. Mas se isso acontecer, né, eu acredito que ainda há tempo de reverter, da igreja se levantar em evangelismo e reverter isso. Mas se isso vier a acontecer e o Brasil se tornar uma nação perseguida, automaticamente vai se tornar uma nação avivada, eu tenho certeza. Porque com certeza você oraria mais se você soubesse que alguém pode atacar sua casa a qualquer momento. Né? Que você pode sair na rua e ser queimado, você não oraria mais? Com certeza. Você jejuaria, você estaria na presença de Deus, você leria a palavra. Se você não pudesse ter uma Bíblia na sua casa, ou você não tivesse dinheiro para comprar uma Bíblia, que é a realidade de muitos dos cristãos do Paquistão, que levam a Bíblia da igreja para ler uma semana e devolver, porque na semana seguinte outra família que vai levar. Então eles levam a Bíblia e eles chegam a não trabalhar uma semana, não mandar as crianças para a escola uma semana, só para ler a Bíblia de 7 da manhã às 7 da noite, em família. Valoriza, por quê? Porque não é abundante, é escasso. E nós, seres humanos, nos movemos muito pelas impossibilidades, né? Sim. Então, se é possível, se eu tenho muitas oportunidades, não estou interessado. Então, eu acredito que a perseguição também traz esse senso de prioridade muito iminente na gente, né? E assim, é desafiador, é perigoso, mas é um chamado do Senhor e a gente vai estar lá até o dia que o Senhor nos mantiver lá, né? Os projetos também são desafiadores, 200 crianças recebendo educação, porque a gente acredita que o conhecimento transforma. Estamos preparando uma igreja paquistanesa forte. A gente não quer só que os nossos alunos aprendam a ler e tenham um prato de comida. A gente quer que eles se assentem em lugares altos da nação, em lugares estratégicos, governamentais, que eles comecem a mudar as leis do país, a lei da blasfêmia. E hoje nós já temos um senador cristão no Paquistão, que é um milagre. É um milagre né? mesmo. Com uma população de menos de 2% de cristão, como esse homem conseguiu ser eleito? Meu Deus, Deus moveu corações muçulmanos a votar nesse homem. Porque 2% de cristãos não fariam um senador. Exato, você já vê muita graça e favor de Deus sobre as nações, é só abrir os olhos e ver que os campos estão brancos mesmo. Então, vocês atendem 200 crianças. 200 crianças no projeto educacional, fora o projeto de resgate de famílias, e agora, para a glória do Senhor, dia 10 de setembro, mais uma família, 2 meninos, pai e mãe, vão ser tirados da olaria, da escravidão, né? Para a glória de Deus, o Senhor levantou a oferta necessária e a gente conseguiu já fazer o pagamento do resgate dessa família, né? Essa família se endivida no ciclo da escravidão, porque ganha muito pouco e pega o alimento ali naquele mesmo local para comer e a conta nunca bate e ela vai ficando endividada, né? E acontece que depois de 6 anos, 8 anos, o extremo dessa dívida leva muito cristão a vender um rim para pagar a dívida, literalmente, né? Ou dar um filho para pagar uma dívida. Então, isso é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. E se fosse o meu filho? Você imagina você conseguir
Entregar um filho seu com pagamento de uma dívida? Meu Deus. Como seria o coração de uma mãe fazendo isso? Né? Ou você passar por uma cirurgia que vai te deixar com insuficiência renal, pode te matar porque é feito num lugar, né, totalmente inseguro, é o mercado de tráfico de órgãos, então você imagina, ninguém está preocupado com a vida de quem está sendo cirurgiado ali, mas com o órgão que aquela pessoa está vendendo, né, para poder se livrar de uma dívida, porque se você não paga, perde teu filho, entende? Então, assim, não vão fechar os olhos para a realidade da igreja do Paquistão. E agora, para a glória de Deus, a gente vai resgatar eles. Então, nosso próximo desafio é comprar um tuk-tuk para o pai dessa família trabalhar com esse tuk-tuk e nunca mais voltar para o ciclo de escravidão. E assim, Deus tem dado estratégia e a gente tem conseguido levar as viúvas que não podem sair de casa, projetos de costura para elas fazerem em casa. E essa roupa bonita aqui, ó, foi costurada por uma viúva, não é linda? E a gente vem para o Brasil e traz essas roupas. E tem uma loja online que você também desejar pode conhecer. Tudo isso é o Senhor que tem dado, é o Senhor que tem mantido. Pessoas de diferentes denominações têm ofertado para manter essas 200 crianças lá no nosso projeto. Então Deus tem sido muito gracioso. E eu quero agradecer, especialmente, todos os ouvintes aqui do programa, porque assim que aconteceu a situação com o meu cunhado, e a Beth anunciou aqui, não em 1, 2, mas 3 programas, eu lembro, não foi que você anunciou logo no início, nós recebemos muitas ofertas e eu tenho certeza que vieram através do programa também. Então, todos vocês que abençoaram a vida do irmão Griffin, olha, recebo muito obrigado dele. Nesse momento, ele ainda está com dificuldade para falar, porque foi feita toda a remoção também da pele do lábio dele. Mas assim que ele estiver falando, que ele puder fazer um vídeo falando, ele vai agradecer vocês, eu vou mandar. Tem mais uma pra foto Beth dele, também. Produção, tá ligado? Tem mais uma foto do Griffin que eu mandei para vocês, dele como ele tá agora, né? Conseguiu achar? Que eu mandei, mandei. Vou pegar aqui. Tá. Então, que a gente mandou agora, enquanto estava conversando. E depois dessa foto do Griffin, a gente vai mostrar também a foto da sua família lá no Paquistão, né? Isso aí. Como ele era antes também, você vai poder ver, né? Como ele era antes de sofrer esse atentado. Você vai conhecer o paquistanês mais lindo do mundo, que é o meu marido. Tá aí a família. Olha aí, meu gordinho. O seu esposo é qual? É esse gordinho lindo, moreno. E ele é o de roupa branca? E ele é o de roupa branca. As outras 4 são minhas cunhadas. Sim. 2 cunhadas solteiras. Então, se você é um solteiro cheio do Espírito Santo, candidate-se. E tem a foto dele... Não, esse é do incêndio, né? Que ela falou que os incêndios que estão acontecendo lá. 80 casas foram atacadas, igrejas destruídas. Uma represária que está acontecendo massivamente o ataque aos cristãos no Paquistão. Meu Deus. E tem a foto dele. Não achou não, produção? A foto do Griffin queimado? Agora. Mas tem uma outra. Não é essa mesmo que eu mandei. É uma que eu acho que ele está com o tronco, né? Sem a bandagem, eu acredito, né? Deixa eu ver. Talvez eu não tenha mandado a última sem a bandagem. Deixa eu ver. Não, é essa mesmo, porque a outra ele ainda estava com a pele escura ainda. Ah, então é isso aí. A do rosto, ó. A outra ele ainda estava escura. Ah, isso, essa daí é aqui, eu acho que você já mostrou anteriormente, né? Quando só havia acontecido no tronco dele, ainda a raspagem. Então, Danessa, você vai ficar no Brasil até quando? Então, logo em setembro eu já estou partindo para lá, né? Nós não divulgamos o local no Paquistão por uma questão de segurança. Claro. E também não divulgamos data exata de viagem por uma questão de segurança. Mas em setembro eu estou chegando lá, vai ser meu presente de aniversário. Oh, meu Deus, que alegria. Faz aniversário em setembro? Em setembro. E vamos para cima, né? E agora é tempo de resgatar essa nova família, de levar uma jovem agora que é musicoterapeuta, que está indo lá para poder trabalhar com as nossas crianças, a musicalização delas e a terapia ao mesmo tempo, porque tem muita criança traumatizada também, que sofreu ataque, né? E ela também é enfermeira, então é uma bênção de Deus. Missionária Rebeca, se estiver me vendo aí, um beijo para você. Ah, Rebeca, eu conheci a Rebeca. Né, Isso, ela mesma. Então estaremos lá juntinhas, desenvolvendo projetos
com a comunidade, né, aferir a pressão, a diabetes das pessoas, a fisioterapia, porque nós temos muitos entrevados lá em camas, passou dos 45, não ter saneamento básico, sujeito a doenças e muitas coisas levam eles a ficarem, né, acamados. Meu sogro e minha sogra morreram nessa condição. Como é a questão da água lá para vocês? Então a água não é encanada, né, e nem esgoto é encanado no nosso vilarejo. Então a gente tem que ter uma bomba d'água, e essa bomba d'água é elétrica, então muitas vezes cortava a nossa energia, a gente não conseguia água, você imagina? Imagino. É muito complicado. Aí a gente conseguiu, há 2 anos atrás, um sistema de energia solar para manter pelo menos a bomba d'água, né? E agora a gente precisa expandir esse sistema, porque o orfanato vai ser inaugurado agora, né? Tá finalizando agora a parte elétrica, É muita pintura. ousadia de Deus, né? É muita coisa que Deus tem feito. Gente, eu ficaria aqui 3 horas contando as maravilhas do Senhor. Mas vai lá nas nossas redes sociais, vai no nosso YouTube, Café com Missão, e vê lá. Café com Missão. E vê lá tudo, coloca Missão Paquistão, você já vai ver nas carinhas lá, tudo que Deus está fazendo no Paquistão. Então vão ser 50 crianças sendo assistidas nesse orfanato. E aí a gente vai precisar, porque é para manter eles lá. A gente tem que ter independência de água, de luz, porque tudo isso é boicotado na vida do cristão. E água potável? Não, a água vem e é tratada através da fervura, né? Não só tem, ferveu mesmo? Só ferveu e tratou. Tratamento com cloro, né? Com produtos químicos que a gente usa. Muita luta. Deixa um tanque lá em descanso no tratamento, usa o do lado. E depois fica alternando entre eles, né? Entendeu? Eu amei te receber aqui, mas a produção já avisou que o tempo acabou. Por mim, a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando. É verdade. Se antes de você voltar tiver uma outra oportunidade, a gente marca, né? E eu só tenho que te agradecer e louvar o Senhor, né? Pelo esse trabalho lindo que Ele confiou em suas mãos, do seu esposo, todos lá que fazem esse trabalho, porque, olha, só o Senhor mesmo para capacitar. Por exemplo, se eu for pensar assim, eu não tenho chamado disso. Então, se você me perguntar, eu acho que eu não teria nem coragem de ir conhecer, eu acho que eu não teria. Por quê? Porque o Senhor ainda não colocou isso ao meu coração, ainda não tem chamado. A gente tem que ter essa consciência, o Senhor usa cada um de um jeito. É verdade. Então, a gente tem que ter essa consciência para não achar que é um trabalho como outro qualquer. Missão, num país como esse, onde a Danessa está, gente, é muito arriscado. Aqui ela deu uma pincelada, é muito, então assim... É verdade. Sabe, você, desde que eu te conheci, você, sua família, vocês estão em minhas orações e eu peço sempre aos irmãos da igreja oração por vocês, porque temos que orar um pelos outros, mas quem está na missão precisa muito, muito dessa retaguarda dos irmãos que estão aqui mais tranquilos, porque aqui estamos tranquilos. Não sei até quando, mas estamos. Então, que o Senhor continue te guardando, te cuidando, te abençoando, dando graça, dando renovo, avivamento, porque vocês precisam muito, vocês e tantos outros missionários pelo mundo. E eu espero que esse programa chegue a muitas pessoas, porque para quem está aqui, quem está lá em qualquer outro país, entender a importância, a relevância das missões e também entender que não é fácil, não é um passeio, não é ser turista. É verdade. Eu louvo muito a Deus. Deus tem um chamado, um propósito na tua vida de te usar aqui no Brasil através dos meios de comunicação. Aleluia. Por esse programa, que é muito mais que um programa de TV, né? É feito sob oração, por você ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Amém. E que move pelo reino de Deus ser promovido. Eu louvo muito a Deus por isso. Então eu acredito que realmente Deus não te chamou para ir ao Paquistão. Deus te chamou para divulgar o Paquistão. E você tem feito muita diferença lá através disso. E para você que está aí, né, que tem vivido o cristianismo brasileiro, não se acomode com pouco. Seja cheio do Espírito Santo. Porque se vierem tempos de perseguição sobre o Brasil, você vai precisar ser cheio do poder do alto. E não deixe que o maior inimigo e a nossa maior perseguição no Brasil, a frieza espiritual, tome a tua vida, levante-se, lute, guerreie por você, guerreie pela sua vida espiritual, pelos seus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto Ele está perto,
porque quando vier os dias maus, você vai estar revestido da presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Amém, eu adorei. Bem, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra na segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, no Amigo Office, que é o podcast de Edmilson Amigo Office dessa semana aqui da TV Correio da Manhã, a entrevistada é Sabrina Viana. E o papo vai ser saúde ambiental no trabalho e a saúde da pessoa. O que isso pode impactar? Você não perde para esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Olá, meu nome é Tassiana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às 6h30 da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pati de Alferes e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã.